Começamos mais um episódio do podcast Valleycast, esse podcast com oferecimento do Centro Universitário Vale do Cricaré, junto da incubadora Valleycast, que funciona aqui dentro do nosso centro universitário. E esse podcast ele existe para oportunizar momentos como esse que a gente está conversando aqui agora, né? Para conhecer gente interessante, conhecer novas carreiras, falar de profissões, falar de inovação, de negócio, de tecnologia, falar de ciência. É isso que roda por aqui. Estou aqui com dois ilustríssimos convidados que toparam gravar esse podcast meio de supetão. Eu te convidei ontem, foi, Patrick? De um dia para o outro deu certo, encaixou a agenda desse cara, que eles já iam viajar, inclusive. Mas obrigado por estarem aqui. E começa se apresentando aí. Oi, Vanusa? Gente, tudo bem? Eu sou Vanusa, sou professora de inglês por 15 anos, sou formada em letras, sou especialista em linguagem. No final da faculdade, eu passei no concurso e passei no mestrado, mas aí eu decidi não fazer. Eu decidi pegar minhas coisas e viajar e fazer um intercâmbio. E eu sempre fiquei me perguntando se isso foi uma decisão ideal naquele momento. Até que a gente chegou no mundo de hoje, globalizado, com inteligência artificial. E eu tô conseguindo juntar as minhas habilidades que eu desenvolvi depois de 15 anos de sala de aula com a magia de implementar a inteligência artificial dentro da educação. Ah, que legal. A Vanusa já tem uma carreira internacional, daqui a pouco ela vai falar mais sobre isso aí, que legal. Patrick, se apresenta aí. Eu sou Patrick Bonometti, agora autor de um livro. Tá aqui na mão. Inteligência Artificial para Negócios. Agora eu posso me apresentar como autor, né? Que legal. Mas eu comecei minha carreira, eu posso falar, no ensino médio. Na verdade, no ensino médio, eu pesquisando informações sobre negócios, sobre como eu poderia fazer dinheiro, eu encontrei a internet. Isso com 14, 15 anos. Isso em 2012, mais ou menos. Eu já tinha sites, blog, eu aprendi sozinho a criar. E em 2014 eu já fazia vendas na internet de produtos digitais. Quando a Hotmart, por exemplo, puder falar tava na raiz, né? Tava na raiz, eu já fazia venda de produtos. Como afiliado nessa época? Exatamente, eu sabia sobre SEO, que é a otimização para o Google, para os mecanismos de pesquisa. Então eu sempre fui muito autodidata. Aí depois entrei na universidade e fazendo engenharia mecânica. Só que aí eu fui até o 7º período, assim, panando, mas eu sempre ganhei dinheiro, recebia dinheiro, tinha empresa já nessa época de internet, que na verdade funcionava através da internet só comigo. Eu até tentei contratar uns amigos na universidade, eu pagava eles e eles eram meus estagiários também nesse sentido. E chegou uma hora que não dava mais porque eu tinha muitos clientes de marketing digital, por exemplo. E aí eu tive que largar. No 7º período você largou. Aí eu larguei essa universidade, que era federal também. E aí dá um pesar assim. Mas depois com o conhecimento que eu tinha, eu fui morar em Cuiabá. Nisso eu direto virei gerente pelo conhecimento, gerente de uma empresa, gerente de marketing, pelo conhecimento que eu tinha aplicado e os resultados. E aí depois disso eu fiz marketing, fechei a questão da universidade. Agora eu faço MBA em BI, né? Business Intelligence. Pô, legal. E depois disso fiz um longo período de estudo com relação à inteligência artificial para aplicar nos negócios que a gente vai falar aqui. Uhum. E percebi que muita gente tinha dificuldade em entender a inteligência artificial, entender como funciona e às vezes por questões iniciais, questões de entendimento. Sim. E aí eu resolvi criar o livro, que é uma linguagem fácil para o empreendedor que não tem tempo. Por isso que ele é curto, Tô vendo aqui. Direto ao ponto, sem enrolação. Pô, que legal. E até falar mais um motivo para você assistir esse episódio, porque com inteligência artificial, dependendo... Imagina só que você economiza em 1 hora por dia com alguns aprendizados desse podcast. Aí faz sentido, hein? No ano, são 365 dias... 365 dias não, 365 horas. Aí você divide por 24 horas, vão dar uns 15 horas que você... 15 dias, né? Que você economizou aí, quem sabe, com os aprendizados desse podcast. Já vale demais. Então, já, já tô vendo que o livro aqui é cheio de prompt, é cheio é muito interativo, QR Code, né? Leva a gente para alguns lugares.
Pô, que legal, cara. Que legal esse livro. IA te ajudou a escrever um pouco, um pedaço do livro? Faz parte, né? Então, eu abro o loop do livro falando sobre isso, né? Que é uma que legal. dúvida cruel. Porém, eu resolvi fazer ele todo. Mas eu já tenho esse livro, então eu já tenho esse estilo de escrita para os próximos livros. Mas a gente utilizou inteligência artificial, inclusive, para revisar o livro. Porém, ela não foi tão assertiva, uma ferramenta específica para revisar. Que legal. E aí a Vanusa, como tem o conhecimento de letras, ela foi a revisora e tinha coisas que passavam pela inteligência artificial, mas não ficava muito claro para a pessoa. Então ela teve que corrigir. Então, um ponto importante para alguns pontos, a inteligência artificial não vai resolver tudo. Precisa do humano para fazer esse crivo de algumas questões. Legal. Por isso que ela ainda não vai dominar o mundo. Bom ponto, né? A galera começa a ter preconceito com essa de que vai dominar o mundo, que vai se voltar contra nós. Mas ela é um auxílio, né? Ontem, né? Quando a gente estava tentando achar uma agenda aqui para nossa gravação, o Patrick falou, peraí, deixa eu perguntar a minha assistente no WhatsApp, não foi? Aí ele tem um assistente IA, né, que consulta sua agenda e vê seus horários, né? Exatamente. É pra isso que serve, né? É uma ferramenta IA, né? Não é um ser vivo possuidor, né? Não é essa lógica, né? Não, ela serve para resolver problemas do dia a dia, né? Então, quando a gente pensa em quais problemas eu tenho, a gente vai buscar ferramentas para resolver isso aí. A gente ainda pensa assim, nossa, mas a máquina vai dominar a outra máquina que vai dominar a outra máquina. A gente assistiu muito de Volta ao Futuro, assistiu muito Exterminador do Futuro lá quando a gente era criança, mas isso ainda não vai acontecer, porque ela precisa ser revisada, ela precisa ser treinada, então ela precisa passar por humanos, precisa ter o aceite ali, então ela não consegue automatizar todos os passos de tudo ainda. Ela poderia, mas não é como geralmente as grandes empresas estão construindo as inteligências artificiais para acontecerem. Por isso que a gente tem um termo que chama Responsible AI. Então, a gente precisa ter pré-requisitos, né, como se fosse um contrato de como que a gente vai utilizar aquilo ali dentro do nosso sistema. Que legal. Isso. Até pegando o gancho da assistente que eu falei, ela tá disponível, tá? Como que funciona? Eu no WhatsApp... Mas você que fez essa assistente, não? Não, essa assistente existe. Eu faço outro processo parecido para as empresas. Mas como funciona a assistente? Eu mando um áudio para ela. Ontem eu tive que marcar 4 reuniões. Eu mando um áudio para ela. Gostaria de uma reunião com o Felipe às 11 horas. E aí ela vai colocar na minha agenda. Ela vai pegar esse comando, vai entender, mesmo que eu mandei por voz no WhatsApp, e vai colocar na minha agenda do Google Calendário. Então, dirigindo dá pra você marcar sua agenda, cara. Exatamente. O nome é Dola AI, você pode pesquisar no Google, aí você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, fazer toda a configuração pelo WhatsApp. Nossa, ainda legal. tá gratuita. E, inclusive, essa questão de WhatsApp é muito interessante. Por quê? Porque é um dos conceitos que eu comecei a me aprofundar, de como criar uma inteligência artificial que utiliza a interface do WhatsApp. Que em termos de usabilidade, né, é muito prático, né? Exatamente. Quase 100% da população brasileira utiliza de alguma forma o WhatsApp. Aí você imagina que... Aí agora a gente fala de aplicações da inteligência artificial para dar acessibilidade. Minha mãe, por exemplo, ela sabe utilizar o WhatsApp, mas ela não sabe entrar no aplicativo e instalar, por exemplo. E aí o que eu posso fazer? Imagina só que eu posso criar um sistema de contratação em que a pessoa pergunta para o número que é minha inteligência artificial, ele vai lá, consulta minhas vagas e volta com essa resposta. E eu posso receber essa informação da pessoa em texto, imagem ou áudio. E eu posso também responder dessas formas, mas o mais fácil atualmente é responder em texto. Então, essa é uma super aplicação da IA que dá acesso às pessoas. Esse é um exemplo bem interessante. Bem interessante, né? De acessibilidade por meio da IA. Mas, gente, então, tô cheio de perguntas assim sobre a vida de vocês, a carreira de vocês. Vanusa, você primeiro. Vanusa trabalha numa carreira internacional treinando IA, cara. Eu não consigo nem imaginar como é que é a sua rotina, o que você faz. Como é que é? Como eu falei, a máquina ela precisa ser revisada, né? A inteligência artificial ela precisa ser revisada. Eu trabalho revisando o trabalho dela, o trabalho que ela gerou, e dentro dos parâmetros, né, que foram definidos, por exemplo, cada empresa, vamos falar aqui de empresas que a gente conhece, né, por exemplo, o ChatGPT, ele tem alguns parâmetros, e aí eu preciso medir aqueles parâmetros para saber se aquilo está de acordo com o que eles querem gerar.
né, daqueles termos. Aham. E aí eu checo, por exemplo, se é uma averiguação de imagem, eu vou checar se aquilo está dentro dos termos culturais ressonantes com aquela cultura, se o padrão linguístico combina com aquele lugar, com aquele ambiente. Um exemplo, uma pessoa pede para gere um esboço de um artigo científico, e aí ali dentro tem gírias, então eu preciso reorganizar o pensamento daquela estrutura. Ou se ela gerou um áudio, se aquele áudio confere com uma conversa falada. Então, dentro desses diversos parâmetros, às vezes chegando até entre 6 a 7 dimensões de avaliação, eu faço a avaliação e dou o feedback de cada dimensão, de como isso pode melhorar, se isso foi bom, se isso foi bacana. Então, assim, é um trabalho mais complexo e que requer um pouco mais de conhecimento linguístico. Tá, deixa eu entender como é o operacional. Então é tipo quando o GPT dá uma resposta inadequada pra gente e você marca com um negativinho, é como se pra você, que você tá no bastidor da parada, você tá do outro lado, né, não do usuário. Aí chega meio que um alerta pra você, como é que funciona? Não chega um alerta, a gente recebe lotes de usuários comuns. Então, mas é meio com uma amostragem da IA? Isso, com uma amostragem. Então, antes de passar pra gente, tem como se fosse assim, como que eles escolheram esses lotes? Aí eu não consigo evidenciar, até porque os clientes são secretos e ocultos. Sim, anônimos, né? São anônimos. Questão de ética e tal. A gente não pode, inclusive, revelar as empresas que a gente trabalha. Eu só dei um exemplo do ChatGPT porque é o que as pessoas conhecem. Mas não necessariamente a gente trabalha com eles. Mas assim, aí pode ser que você dê um negativinho, aí pode ser que ele seja enviado para mim, mas pode ser que o seu próprio feedback já faça o aprendizado daquela máquina. Entendi. Então a gente recebe como se fossem ali os lotes de questões que foram perguntadas, de prompts que foram feitas, e às vezes o que eu percebo que acontece muito é que a IA é quase um herói na vida das pessoas, porque as pessoas mandam umas coisas completamente sem noção. A pergunta que é difícil, né? Isso, que é o problema, né? Chega ali, assim, aí eu falo, meu Deus, o que significa isso aqui que essa pessoa quis falar? E aí ela consegue contextualizar, mas é isso que é linguagem natural, ela consegue contextualizar pra gente, às vezes o que a pessoa não consegue tirar da cabeça, porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem dificuldade de tirar isso da cabeça, colocou ali, e aí ela cria possibilidades, e aí dessas possibilidades eu vou analisar e vou avaliar quão bem ela se saiu, o que ela precisa melhorar. Por exemplo, tem 2 respostas que são muito boas, são maravilhosas, mas assim, o que fez, eu preciso ter uma favorita, o que fez eu escolher ela? Então, o objetivo do treinamento é fazer com que ela se torne mais objetiva e humana possível. Que legal. Aí então você treina e você manda pra galera dos desenvolvedores, você manda esse feedback pra... Tem camadas de revisão. Então tem a camada 1, aí depois tem a camada que vai passar depois pra auditoria. São 3 camadas de revisão, até a gente conseguir devolver pro cliente que fez a solicitação daquele E a empresa que você trabalha, ela é especializada nisso, né? De fazer essa revisão. Isso, ela é revisão de IA, que seria? Treinamento. Treinamento de IA. Isso, treinamento de IA. Ela é específica para treinamento de IA. Olha aí, viu? Uma carreira que acho que não existia há alguns anos, né, cara? Não, então, gente, por isso que eu falei. Como é que você explica isso aí pros seus pais? Eu não consigo explicar, mas o Patrick explicou pro meu pai, ainda não fui eu, não. Mas, como eu falei pra vocês, né, eu queria fazer mestrado, ia fazer linguística, né, porque eu falei, mas, eu não sei, parecia que naquela época não fazia sentido eu ficar estudando ali os padrões linguísticos. Eu já fiz faculdade, já entendi, vou fazer outra coisa. Mas aí agora retomando, né, juntando com todo o tempo de sala de aula, agora eu consigo encaixar a linguística dentro da tecnologia, porque pra mim parecia tipo, vou ficar estudando texto antigo, gente, ninguém merece ficar estudando o pensamento do cara que morreu há 200 anos, agora que eu nem fez concordo. Sentido, né? Aí agora eu vou pegar a linguística e vou aplicar na tecnologia pra moldar o futuro. Porra. Aí isso é legal. Por isso que, gente, se vocês tiverem uma decisão pra tomar, pensa que talvez não seja o momento adequado de você fazer isso. Quem sabe daqui uns 2 anos, essa coisa vai fazer sentido pra você. Agora, pra mim, faz sentido. Por exemplo, voltar a estudar, voltar a fazer o mestrado. Agora eu quero, mas antes pra mim não tinha uma área de estudo aplicado que eu falava assim, nossa, eu vou fazer alguma coisa de útil com a minha vida em relação a esse tempo que eu vou gastar aqui. E aí, que legal. É verdade, né? Nossa... Foi legal essa lição que você deu aí, cara. É profundo, eu tô refletindo aqui, tô remoendo. Mas é isso mesmo, a gente se forma, né? Ganha uma habilidade, uma habilitação e que vai nos apoiar futuramente em circunstâncias que a gente nem sequer é capaz de imaginar.
Legal. Pô, que legal. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Steve Jobs, que ele fala que às vezes a gente não vai conseguir organizar os pontos, as informações, olhando para o futuro. A gente só vai olhar para o passado e falar assim, agora eu entendi isso aqui, essa decisão, agora eu entendi ter feito essa faculdade, ter passado 15 anos dentro da sala de aula, agora eu entendi lidar com todo tipo de gente. Então a gente não consegue olhar para amanhã e falar assim, olha, eu sei exatamente o que vai acontecer, mas eu consigo olhar para trás e falar assim, agora eu consigo ligar os pontos e falar por que eu precisei passar por essas coisas aqui, né, no sentido profissional, né? Como que isso se encaixa na minha vida profissional hoje. Pô, que legal, que legal. E vocês estão cheios de negócios aí, 100% digitais. IA tem sido uma base, né? Fala um pouco dos negócios que vocês estão rodando, os projetos, fala um pouco pra gente aí. A gente começou na linha do tempo através de uma aceleração, trabalhando o burnout, que até hoje é um super problema. Só que como é algo muito profundo e tem muitas vertentes, a gente teve que pesquisar muito sobre as soluções e a solução que sempre batia é com inteligência artificial. Porque ela consegue trabalhar com muitos dados, consegue trabalhar inclusive com a linguística da pessoa. Tipo, como eu vou saber que a pessoa está com um nível maior ou menor de burnout? Legal, mas eu ainda quero fazer uma pergunta que vem antes desse passo que você já está dando aí. Por que burnout? Por que vocês começaram criando uma solução, né, uma startup voltada para o burnout? De onde saiu essa ideia? Vocês passaram? Porque Vanusa teve burnout. Eu trabalhava na educação, eu trabalhava em 3 escolas diferentes, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Infelizmente é uma rotina, né, galera, da educação. Eu ainda resolvi abrir uma empresa de treinamento. E aí veio a pandemia. Aí de treinamento na área de inglês? Não, como é que na era? área de desenvolvimento humano. Então a gente tinha, eu e o Patrick, a gente tinha em Cuiabá uma franquia de cursos de programação neurolinguística. Que legal, lá em Cuiabá. Vocês se conheceram lá? Não, a gente se conheceu aqui que num curso de PNL em Pedra Azul. Legal. Aí a gente abriu essa empresa e aí eu comecei a ficar muito cansada, mas a gente tá falando isso em 2018, 2019, não existia ainda, eu nem sabia que isso existia. E aí eu comecei a ficar muito cansada, minha memória começou a falhar, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia fazer nada. E aí eu comecei a, sei lá, seguir acho que foi uma nutricionista, e ela falou assim, tem esse suplemento aqui. É muito legal contar essa história. Tem esse suplemento aqui que é bom pra memória. Eu falei, nossa, preciso disso aqui. E o suplemento chamava espirulina. Sim. E aí a gente foi pesquisar pra comprar a tal da espirulina. E depois o Patrick descobriu que tinha uma fábrica de espirulina lá no Mato Grosso. E ele foi trabalhar pra esse pessoal como gerente de marketing. Aquela empresa que você foi essa? E aí eu fui, né, eu passei um tempo assim, pós-pandemia, né, porque a gente tinha acabado de abrir uma empresa, e aí a gente tinha aberto um escritório, e aí a gente ficou aí 2 anos sem poder atender, e aí eu passei a começar a estudar um pouco sobre o digital, sobre as técnicas de, enfim, copy, persuasão. Falei, cara, eu preciso mudar de carreira. E Patrick já tá te cutucando, né, porque ele já tava, né, no digital, né? Gente, há muito tempo, né, e aí ele queria que eu lançasse um produto de inglês. Gente, eu não dou conta, eu não conseguia, sabe, eu não conseguia raciocinar. Gravar e tal, né? A gente até lançou algumas coisas, mas o inglês pra mim encerrou a carreira, tipo assim, não queria mais fazer isso. E aí, começou a falar sobre, né, burnout, aí que eu fui me ligar. Isso aqui é um burnout. Isso que eu tinha. Isso aqui então, né? E aí a gente foi começar a pesquisar, entender. E aí eu fui pesquisar mesmo profundamente. O que é isso? Falei, cara, acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso abertamente com as pessoas. Aí nasceu o projeto de burnout aqui no Bússola. Então a gente passou por um processo de pré-aceleração, passamos pela aceleração e o projeto ele tá rodando aí. Que legal, foi que eu conheci vocês. Acho que foi na pré-aceleração, né? Com o TXM. Foi isso aí. Professor Salomão lá. Então beleza. Então daí que surgiu a ideia do projeto com o burnout. E aí esse projeto ganhou o formato de como? Aí era aquela parte que você estava falando. Aí virou uma solução via aplicativo. Agora apresenta pra gente como é que é. Hoje ela tá com a solução de... depois de ouvir muitos clientes e participar, por exemplo, da ESX, a gente foi aprovado, foi apresentar lá e tudo mais. Legal. A gente observou que a gente tinha que ter uma solução, mas não necessariamente eu preciso entrar na empresa com o nome burnout. Legal. Tô te interrompendo toda hora, foi mal. Não, porque falou SX, eu tenho que falar pra galera que tá aqui fora. Galera, SX é o Startup Experience. Isso. E ele é o maior evento de inovação do Espírito Santo.
é promovido pelo Sebrae, né? Gigantesca aquilo, né? Maravilhoso. Fecha a Praça do Papa, né? Com a tenda gigantesca, várias salas, cheio de robô dentro, negócio super colorido. É uma dinâmica muito massa da SX, né? É gigantesco, assim. É um dos maiores do Brasil, tá? E palestrantes de renome nacional. Espírito Santo. E aí vocês apresentaram até a solução na SX. Startups são convidadas a apresentar na SX, né? Isso. Legal, continue. Já Não, falei tranquilo, dessa... isso é legal mesmo pra enquadrar. E aí, a partir desse momento, a gente percebeu que a gente não poderia entrar com o nome de burnout nas empresas necessariamente, porque isso também acaba trazendo um viés, algumas questões neurológicas que podem causar. Então, o que a gente faz agora? Nós temos um chat que pode ser colocado no aplicativo da empresa, pode ser colocado no site, no sistema que eles utilizam, que a pessoa pode conversar com a inteligência artificial treinada com questões de burnout para extrair informações da pessoa, para ela ficar consciente daquela informação, mas ela não traz um diagnóstico. Sim. Dentro disso é protegida a privacidade. Entendi. As informações que são escritas naquele chat não vão para a empresa nem para a gente. Pegou a inteligência artificial, respondeu, sumiu a informação, mas ao mesmo tempo a gente, linguisticamente, a gente consegue prever como está o nível geral da amostragem geral da empresa de burnout. Tipo, alto risco, médio risco e risco alto. E aí agora entra a parte das empresas. A empresa tem um dashboard, que é um sistema que ela vê as informações. Tem Traduz. Tem as estatísticas de como está esse processo e o que ela pode fazer de acordo com todo o nosso treinamento que a gente fez para IA. Treinamento com vários artigos científicos, várias metodologias que trabalham o burnout para, por exemplo, o líder sabe, esse nível está alto de acordo com o que as pessoas estão falando, a gente precisa fazer isso, aquilo, outro. Então a gente utiliza todo esse arcabouço e inteligência artificial para conseguir prever. A gente não pode dar o diagnóstico, mas a gente pode indicar profissionais. Por uma questão ética também. Não, e nem fala quem é a pessoa, mesmo. né? A gente não pode dar diagnóstico. Quem dá diagnóstico é médico e psiquiatra. Legal. Então a gente não pode, até isso, por isso que o Patrick falou assim, a gente chegar na empresa com o viés do burnout, a pessoa já meio dá uma surtada. Tipo assim, ai meu Deus, deu uma coisa, ai tô com burnout. E aí já cria um estado de pânico, né, que pode ser preocupante e alarmante pros líderes. Sim. É que a solução de vocês, então, é B2B, é para outras empresas, né? Exatamente. Para outros negócios. E, por exemplo, então a gente pode chegar numa empresa e a empresa contrata, né, a solução de vocês e aí roda de forma sigilosa, né, a conversa com o chat. Isso. E aí a empresa, pelo menos saber, por exemplo, que setor tem mais risco, dá para saber, tipo, o setor comercial, não, o setor de expedição. É o setor de produção. Isso, será que dá pra, tipo, setorizar? Dá pra fazer por Legal. setor se eles tiverem sistema diferente ou se for o modo de uso diferente por setor. Aí a gente consegue fazer essa transformação, porque a gente não sabe não sabe nem quem é a pessoa, não coloca nome, nem e-mail, nenhuma informação. Sim. Só que ela tá enviando no chat e a gente tem esse treinamento de mas linguística. pode ser colocado, por exemplo, numa página do setor comercial, página do setor financeiro. Sim. E aí eles respondem naquela página. E a gente chama de chat do bem-estar, que a pessoa, às vezes, falando, ela vai se sentir um pouco melhor, no sentido só de expor essa informação, de jogar pra fora. Legal. Aí tem um cunho, né, de calmante, né, de diálogo e tal. E pro gestor é valioso pelo ponto de vista de, poxa, de repente aquele setor está sobrecarregado, está sendo muito cobrado, o que está causando aquele maior índice de risco, né? Tipo assim, o gestor faz essa análise crítica. E aí repensa como é que a galera tá trabalhando por lá. E pensando que não é só para gerenciar o risco, porque eu sou uma empresa bacana. Porque agora é uma lei que o burnout ele pode afastar as pessoas, né, do trabalho, né? Do trabalho. Então, imagina só se eu tenho uma empresa que tá com alto nível ali, e aí eu preciso afastar os meus cargos de liderança, as pessoas que tomam decisão ali dentro, como é que faz? Né? Como é que roda? É complicado. Então, legal. Não é só porque eu sou bacana, mas eu também sou bacana, tô cuidando do meu colaborador, mas também tô cuidando do meu sucesso.
E encaixa muito, assim, com o que a gente tem vivido de medicina, de telemedicina, de novas estratégias, né, de atendimento, de cuidado terapêutico, cuidado à saúde psicológica. Tá, mas esse é um dos negócios, né? Fala aí de outros. O segundo poderia ser o Decorando AI, ou Decorando AI, como você quiser. Decorando AI. Decorando AI, bem brasileirão, legal. Que é o quê? Esse é bem interessante, porque o viés dele não é, por exemplo, substituir um arquiteto e tudo mais. É, na verdade, porque são trabalhos diferentes, a gente precisa explicar isso. Como funciona primeiro? Imagina que um corretor de imóvel, vou dar um exemplo prático. Um corretor de imóveis, ele está vendendo uma casa de 350 mil, de 1 milhão, só que aí ele vai lá, leva o Felipe para conhecer aquela casa. Aí ele chega lá e ele te mostra 4 paredes e uma porta. Ou 4 paredes, 3 janelas e uma porta. Sim. Poxa, é o sonho da pessoa. E a gente sabe que a venda é o quê? A venda é emocional. E aí se esse corretor perguntasse, o que você gostaria de transformar aqui? Esse espaço, esse ambiente. Como você imagina que seria? E aí o corretor pode tirar foto do ambiente, do celular dele, selecionar o que ele quer transformar. É um quarto, é um ambiente de piscina, o que for. A gente tem 26 opções e os estilos. Aí a gente tem 28 estilos, que pode ser zen, moderno, minimalista. Aí a pessoa clica, são essas 3 informações, e em menos de 1 minuto tem a foto daquele ambiente transformado. A gente pega esse ambiente, poderia ser essa sala de podcast, lê o ambiente, pega todo o conhecimento que tem de casas bonitas e tudo mais e retorna. E aí o cliente pode, nossa, que interessante, então poderia se transformar nisso. E aí a gente trabalha com sonhos, trabalha com a parte mais emocional. Esse é o objetivo. E como funciona. Esse é legal, hein? A Decorando AI, que ela é uma startup de 2 meses e a gente já recebeu investidor e a gente foi num evento aqui no Espírito Santo de construção, que a gente não é dessa área, mas conseguiu apresentar e conhecer esse investidor que legal. E tudo mais. Nossa, aí vai decolar já, hein? Até por causa disso, igual você falou, né? Um corretor, de repente, contrata ela. A galera que tá decorando, reformando em casa, vai querer usar. Quem tem ideia, exatamente isso. Às vezes a pessoa não vai fazer, mas ela gostaria de ideia. Tipo eu, Patrick, eu não tenho muita referência de uma casa bonita, mas, poxa, se eu começo a ter... Às vezes, com essas ideias, eu poderia transformar meu ambiente e ter uma casa mais bonita. Porque depois da pandemia também, existem mais home office. As pessoas investem mais nesse setor em casa. Então, a gente pega uma visão de crescente com a aplicação da inteligência artificial para essa dor. Legal. Poxa, essa solução, ela é muito legal, cara. E tudo nasce de um sonho, né? Então, se a pessoa conseguir visualizar esse sonho dela, ela com certeza vai falar assim, caraca, estou trabalhando para isso aqui. E é muito legal poder fazer isso. E até faz mais sentido, né? O trabalho da pessoa, a vida da pessoa. Agora, a dúvida que eu tenho é que eu sou curioso. A dúvida que eu tenho é como foi a construção dessa ferramenta, por exemplo. Você contratou desenvolvedores, você mesmo fez... Como é que foi, cara? Que doideira. Para que você falou que tem 26 opções de coisas para colocar e 20 e outras de estilos, né? Estilo, exatamente. Ambiente e estilos. Como funciona? Combinando isso aí dá milhares, né? Dá muitas combinações. Muitas, análise combinatória mais ainda. de 1000 combinações. Até mais. E aí, como surgiu? E aí, é uma parte que... eu acredito que a IA, o que ela fez para mim na minha vida? Ela me deu superpoderes. É assim que eu me sinto hoje. Tinha momentos que às vezes eu me sentia até... Tipo, eu tenho muitas ideias, me sentia até fracassado, até mal. Mas eu não consigo rodar. Porque eu tenho muitas ideias e às vezes eu não consigo contratar, preciso validar. Sim. E agora eu consigo otimizar várias questões, vários processos. Meu processo de aprendizado é muito mais rápido. E eu já sabia um pouco de programação sem código. Mas agora... E eu já parei para estudar algumas vezes. Agora a gente entra até num pilar de educação. Eu já parei para estudar algumas vezes programação. Muita dificuldade. Por quê? Você vai lá, digita 3 linhas. Eu também. Nunca consegui, cara. Você digita 3 linhas
e dá um erro na tela. E aí eu sou muito autodidata, assisto o vídeo, pô, na tela do meu professor não deu isso. Eu também aconteceu isso. E aí acabou Tem o sempre processo pulo de do gato aprendizado. ali que os caras não Acabou a contam. vontade Parece. de fazer. Acabou. Tipo, a retroalimentação do feedback instantâneo. E aí, quando você tem inteligência artificial, eu tiro o print daquela telinha e falo, ó, tá dando esse erro, o que eu posso fazer? E aí, entra um momento que você tem um feedback instantâneo. Então, eu já sabia fazer a página principal, porque eu construía sites, mas a parte do sistema, eu tô finalizando agora, mas basicamente utilizando inteligências artificiais treinadas, que o que eu faço, né? Eu pego a documentação daquela linguagem, mando para ela estudar, para ela ficar especialista nisso. Então agora eu já estudei um pouco de HTML, CSS, beleza. Mas agora eu estou construindo com JavaScript, com linguagens modernas, sem saber. Mas eu também peço feedback, falo, é uma conversa. Legal. Então, um dos pulos do gato é o seu input, o que você mandar para a inteligência artificial vai determinar o seu output, vai determinar o seu resultado. Então, se você envia informações faltando, um prompt, que é a linguagem que ele entende, ineficiente, você vai ter um resultado ineficiente. Isso aí. E aí a gente chega à conclusão de que algumas pessoas até falam comigo, eu já utilizei inteligência artificial, mas não achei o resultado bom. Ela errava. Mas a culpa não é da pessoa, tem gente que culpa a IA disso. Exatamente, né? Mas ainda tem uma margem de erro, sim. Por isso que existem os treinadores de inteligência artificial. É verdade. Mas ainda existe uma margem de erro. Ela ainda tem um fator que chama alucinação. Ela cria Sim, de eu coisas falar. baseado em combinações aleatórias. E quando ficam lacunas, né? Eu já vi, inclusive esse ano que os professores da universidade receberam um treinamento de IA, assim, com um professor aluno também, uma autoridade na área, ele falava disso aí, das alucinações. Sim. Às vezes quando a pergunta é muito ampla, né? E não foi específica, delimitada, ou muito específica também, né? Legal. Por exemplo, se eu preciso de uma página no livro X da pessoa do ciclano X. Então ela pode alucinar também. Ela vai dar um contexto. Ela é melhor ainda para dar um contexto geral. Mas a gente ainda tá assim, né? Um caminho que ela tá sendo treinada para melhorar a qualidade da veracidade das informações, porque a gente também precisa testar que, como eu falei, responsible AI, né, a responsabilidade da inteligência artificial, que as informações que ela está colocando ali são verídicas. Então, ela é penalizada quando a gente não bate nela, a gente não dá palmatória, mas ela é penalizada quando ela faz uma alucinação ou quando ela põe um fato ali que não é verídico. Legal. E aí, então, você pegou essa base dos códigos e tal, da IA, trouxe um design, uma usabilidade, uma forma de usar, né? Você se baseou no que está disponível e só deu uma nova cara, né? Colocou isso no conjunto que não deixa de ser uma puta inovação, uma puta solução. E treinei, né? Eu mandei uma base de dados enorme desses processos e peguei uma inteligência artificial que já gastaram milhões para pesquisar e falei, assim é o certo, assim é o errado, tal, como que seria as casas bonitas, modelos, o que você pode fazer, e ele reconhece o padrão do ambiente, aí troca, adiciona elementos, inclusive, isso é bem interessante, porque se tem essa mesa aqui, ele reconhece que é uma mesa, e ele não troca, mas ele muda o design dela. Então ele reconhece espaços, reconhece janela. Daqui a pouco eu te mostro, você vai ver como agora que é me dá uma interessante. dúvida. Então, por exemplo, a gente tirar uma foto aqui do nosso estúdio. Tem como eu escolher, tipo, trocar a mesa e não trocar a mesa? Ou pintar a mesa de outra cor, colocar outro adesivo? Isso é interessante. Esse é a próxima atualização, porque acaba sendo um pouco mais complexa. Agora, para validar o processo, a gente percebeu que o que a maioria das pessoas precisa é a questão do gerar uma nova roupagem. Uma ideia geral. De tudo, né? Mas não por objeto, tipo assim. Mas daqui uns dias a gente vai conseguir, até porque algumas empresas, inclusive, gostariam disso. Gostaria de eu consultar o banco de dados de uma máquina, ou de uma loja de material de construção. De uma mesa. De qualquer loja, de qualquer setor, a pessoa tirar foto do ambiente dela e adaptar essa mesa pro ambiente. Que é uma coisa que a gente não tem hoje, mas a tecnologia tem que passar um pouquinho. A tecnologia tem que
Legal, legal. Acho Porque que funciona. com IA, hoje, o maior empecilho é a capacidade das máquinas, né? De processamento e tudo mais. Então, cada vez que vão evoluindo as LLMs, né? Essas inteligências artificiais Traduz. vão... Large Language Models, que são os modelos de linguagem de amplo espectro, que elas foram treinadas com uma base de muitos dados. É uma analogia assim, imagina que você tem duas bibliotecas. Você vai entrar numa biblioteca que é muito grande, gigante, ela tem livros de baixo em cima. Isso é um Large Language Model. Legal. Então você entra nessa biblioteca que tem de tudo ali dentro e aí ela foi treinada ali dentro com essa base de dados. E aí tem um outro tipo de inteligência artificial que ele não é tão, que ele não tem um aprendizado tão amplo. Então ele entra numa biblioteca menor, ele entra numa livraria, entendeu? Então esses Large Language Models estão treinados com uma base de dados muito grande, com uma documentação muito grande. Aí os outros podem ser talvez específicos a uma área, tipo, né, nessa analogia que você fez da biblioteca, de repente entra numa livraria só de livros sobre negócios. Exatamente. Exatamente. E aí fica mais precisa? Ela fica mais exata, porque, né, ela corre até um pouquinho menos de aquela coisa de alucinação. Da alucinação. Então, por isso que a gente desenvolve também os chatbots para as empresas. Porque a gente não vai treinar ela com um amplo espectro de uma biblioteca gigante. A gente vai colocar ali a documentação da empresa, o que ela precisa. E aí os chatbots são muito precisos e eficazes, porque eles não vão alucinar, eles vão criar exatamente, trazer a informação de forma simplificada do que a pessoa precisa. Ao invés de ela ir lá buscar, por exemplo, no banco de dados dela, café. Né? Tipo assim, palavra café, o que significa? Tô ali conversando com o meu suporte. Ela vai perguntar assim, o cliente tá me perguntando sobre o café tal. E aí a inteligência artificial que tá ali dentro do chatbot, trabalhando ali, vai responder pra ela, olha, temos o café XYZ. E ela pode repassar isso de uma forma muito mais humana. Legal, legal. Ela é professora mesmo, Vanusa. Rapaz, ela é boa pra didática e explicar as coisas, tá? O que mais vocês estão fazendo aí? Fala pra gente. Poderia ser. Meu Deus. E aí disso, o Patrick falou assim, a gente já tinha uma empresa de educação, né? Como eu falei, a gente tinha uma franquia de curso de programação neurolinguística, a gente trabalhava com coisas de educação, mas também parecia que, sei lá, as coisas não se encaixavam. E rapidinho, sobre o PNL lá de Cuiabá, né? Isso. A Esfera é uma franquia? Que legal. Sim, pegaram o modelo de uma franquia. Era um modelo de franquia. Uhum. E aí a gente trabalhou durante a pandemia com alguns projetos educacionais. Eu faço, né, escrita persuasiva, faço projeto de consultoria de criação de metodologia, já fazia isso. Você é copy também, então? Também sou copyright. Que legal. Formada. É mesmo? Formada? Como assim? Porque tem as formações internacionais que você faz, não só essas que existem aqui no Brasil. Não é só tipo, eu escrevo de forma... Eu sou copyright, levanta a mão. Não. Você tem certificação pra isso, cara. Ela é a das carreiras novas com Vanusa, né? E aí, eu falei assim, cara, vamos, né... Não sei se foi ele, se foi eu, mas falei assim, vamos pegar isso aí, vamos transformar numa nova coisa, que é a empresa que a gente está gerando agora, que é a Yavali. E a Yavali é uma empresa específica de aplicação de inteligência artificial para a educação e para os negócios. Dentro dos negócios, compreenda suporte de atendimento ao cliente, processo de treinamento interno, onboarding. Aí a gente tem também o processo de marketing, vendas, então como fazer esse processo mais eficaz, além de você só ir lá no ChatGPT e falar assim, crie para mim uma campanha. Não é bem assim. Não é bem assim, pequeno gafanhoto. Você precisa de um pouco mais de especificação de passos para que isso seja organizado. Ao invés de você criar todo o sistema, a gente cria para você. Uou. E ela resume assim como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Mas é por isso que a gente tá aqui. Pra transformar as coisas complexas pras pessoas que, tipo, cara, eu só quero usar. Eu só quero que... Eu só quero o resultado final. As pessoas não... Sabe? Tipo assim... Não sei como é que você vai fazer lá no seu IA, mas eu quero ter a solução, né? Então a gente faz essa implementação dentro da empresa. Legal. E por que na educação? Porque se a gente não conseguir educar as pessoas para utilizar da melhor forma possível, elas não conseguem ter o resultado. Embora, hoje em dia, por exemplo, tem uma ferramenta dentro do escopo que o Patrick estava desenvolvendo, que ele disse que trabalhou com SEO, né? Então, SEO é Search Engine Optimization. Então, você vai pensar no Google, banana, e aí vai aparecer para você lá todos os tipos de banana. Tem alguns sites especialistas que fazem conteúdo só sobre banana.
E aí, Patrick, por exemplo, desenvolveu uma ferramenta que você joga o link ali do site e ele faz uma análise completa do seu SEO, para ver como é que tá, o que você precisa fazer, o que você pode adicionar. Isso é uma ferramenta de marketing. Então, a empresa, ela não precisa, a pessoa do setor de marketing, ela não precisa estudar, sei lá, 3 anos para entender SEO. Ela pode só usar a ferramenta. E aí, ela vai ter o relatório e falar assim, tá bom, então eu preciso disso, disso aqui pro setor criativo dela. É muito mais fácil. Tipo assim, em meia hora você consegue ter tudo isso. Faz muito sentido. Inclusive eu lembrei que o Felipe entrou em contato comigo por uma ferramenta, um chatbot de Disque. Não sei se você chegou a testar. Sim, cara, foi comportamental. Sim. Qual que é a ideia? Porque teste de Disque já existe. Ok. Mas explica o que é o teste de Disque pra galera. É uma ferramenta de identificar perfil comportamental, né? Isso, perfil comportamental, são 4 perfis. Eu não sou especialista, mas tem o influente, aí tem... Dominante. É porque depende do jeito que você vê, ele muda a nomenclatura. Mas são 4 modelos. Sim. E aí, geralmente você faz um teste. Tem umas 10 perguntas, o teste padrão. E aí você responde mais, menos. Eu sou mais, sou menos. E aí, com esse modelo de chat, tem 4 ou 5 perguntas, você responde. Você inclusive pode responder mais ou menos. Eu tô no meio, não sei... Aí você pode fazer uma resposta completa. Ele te pergunta, você prefere comandar ou ser comandado? É algo desse tipo, né? Ser comandado. Você prefere trabalhos mais criativos ou trabalhos um pouco mais manuais? E aí você pode fazer uma resposta não tão direta, tipo manual. Você pode falar, nesse contexto eu gosto de fazer isso, naquele outro contexto eu gosto de fazer aquilo. E ele vai te entregar o seu perfil. E além disso, ele vai te mostrar como você poderia especificar suas habilidades numa entrevista. E se você continuar conversando com o chat, aí que vem o pulo do gato, que eu acho que é o ponto importante. 70% dos erros em empresas, problemas, tem a ver com comunicação. Isso eu vi. Eu não cheguei a fazer o teste, mas eu vi na propaganda das possibilidades da ferramenta. Continua, isso é legal mesmo. E aí eu posso, por exemplo, falar, o Felipe tem um perfil influente. Como eu posso, imagina que ele é meu superior, como eu posso enviar um e-mail para o Felipe solicitando um aumento no orçamento de marketing? Não necessariamente que isso vai gerar um resultado positivo, mas eu vou me comunicar no nível do Felipe. Assim como um líder pode pensar, o perfil do Patrick é mais criativo e tal. E aí ele vai solicitar uma comunicação nesse nível para eu entender. Porque às vezes acontece isso. O superior passa um comando para a pessoa que trabalha para ele, só que essa informação não é captada da melhor maneira. Então a gente já, inclusive, tira um gap de comunicação que poderia existir. Então, ela não é um teste que uma pessoa vai analisar a outra. Você se analisa e você pode conversar com aquele chat para facilitar a sua vida. Legal. Esse aí me chamou muita atenção e é que a gente está desenvolvendo aqui no NVC, até em primeira mão também, a gente tem uma plataforma de currículos para o nosso... Spoiler! Um spoiler. Uma plataforma de currículo para a nossa base de dados, que são nossos estudantes, graduação, pós, mestrado. A gente está falando de mais de 1.400 pessoas. Sim. Ativas atualmente, né? Perfeito. Então, nada mais justo do que a gente ter uma plataforma de currículos da base da graduação, né? E, claro, abrir para público externo, mas a gente vai começar com a fase beta internamente, né? Sim. E encaixa muito, tá? Colocar isso dentro da plataforma. A gente vai continuar conversando sobre essa ferramenta. Já deu um belo de um match. Já a pessoa, tipo assim, eventualmente um professor, um orientador falar, ele tem habilidade disso, aí quando vem uma requisição de recrutamento que chega pra gente o tempo todo, toda semana, fala, conforme o perfil. Além do hard skill, né, de engenharia, administração, qual soft você quer também? Habilidades emocionais. É. Já que você tá traduzindo.
Porque a galera fica Sim, soft skills, hard skills. Qual que é a diferença, né, gente? Aí, né, e a gente faz um recrutamento mais assertivo também, né? Exatamente. E aí não tem aquele todo processo da pessoa ser contratada. Nossa, fui contratada e depois por algum problema desse tipo... Que no fim das contas é isso que demite as pessoas, é comportamental, né? Exatamente. A galera não é demitida por técnica, cara, hoje em dia. Essa é a realidade do mercado. Né? É raro, é o soft, é o comportamental que pesa. Exatamente. E aí quando isso já é pautado lá no começo, a pessoa que seria contratada para a empresa A erroneamente pode ir para a empresa B, que aí ela tem uma carreira que ela sobe todo esse processo. Ou até outro setor, nem troca de empresa, mas vai pro setor que combina mais com a identidade, né? Exatamente. Uma coisa que eu percebo sempre também que atrapalha é justamente o que o Patrick falou, é entendimento. Às vezes a pessoa até tem aquela habilidade, mas não teve match na comunicação. Então, assim, eu não soube falar com aquela pessoa de uma forma que ela entenda, que a gente se entenda. E aí fica assim, eu falo A, você entende B, mas eu tô falando só A, B, que é um complemento. E aí fica muito difícil. Então, isso também ajuda nessa... Legal. Tá, eu preciso falar com essa pessoa. Como que é o melhor jeito de adereçar isso pra ela? Isso é muito legal. Legal, gente. E para cada setor, a gente poderia ter várias soluções de A pensando em problema, solução. E por isso que eu estou fazendo parceria com várias pessoas, inclusive lançando vários produtos em várias áreas diferentes, pensando nisso. Tipo, conhecimento de A aplicado com outras pessoas que já são do nicho e entendem. E aí, para outro negócio de vocês, que é, né, que é Omnichannel, que é vários setores. Legal. Daria pra gente conversar por mais 3 horas, eu acho, mas nosso tempo que tá curto. Sim. Gente, obrigado pela oportunidade de ter vindo. Deixa aí o contato de vocês para quem tá nos escutando, quem quer conhecer um pouco mais de vocês, Instagram, rede social, LinkedIn, onde é que a galera encontra vocês. Uma coisa pega no celular isso, não tá lembrando? Não tem problema não. Meu Instagram é vanucristi. Meu LinkedIn, Vanu Cristina, Vanusa Cristina. É só procurar aí que você me encontra. Ok, Patrick. O meu pode ser fácil que você procurar. Se quiser achar meu livro, você digita também. Patrick Livro IA. Você vai encontrar na Amazon. E o cara entende de SEO. Então digitou Patrick já vai aparecer ele. E tudo, quanto é lugar, meu LinkedIn é Patrick Bonometti junto, né? METTI no final. Meu LinkedIn também. Eu tenho compartilhado bastante informações lá no LinkedIn, de aplicações, de cases práticos, e a empresa que a gente está criando de soluções que podemos ser contratados, né? Oferecemos soluções de também automação com inteligência artificial, IA Valley, assim como o Valleycast, né? Do mesmo jeito se escreve .co, que seria corporation.co. Legal. E tem o Decorando AI, decoranai.com.br, você encontra a gente, e acho que esses são os principais. O de Burnout a gente está com um portal que é um blog também, que é burnoutesaude.com.br também. Tem muito conteúdo legal lá sobre saúde mental, saúde psicológica. Tem bastante coisa massa lá para você navegar. Gente, uma honra ter vocês aqui, tá? Pô, que papo legal. Galera, então esse episódio vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível também no Spotify. Vocês também vão compartilhar, né? Claro. Obrigado. Vamos fazer corte, né? Obrigado por terem vindo. E é isso, gente. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigadão, gente. até mais. Tudo de bom.